Olá, bem-vindos mais uma vez ao podcast da M7 Consultoria. E eu hoje vou... Opa, coisa estranha. Quem é esse cara? Calma. Ele está aqui. Com a palavra, meu querido Cristiano. Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio da M7 Consultoria no nosso podcast. E eu pedi aqui ao nosso nobre palestrante aqui, o Timerson. Seja bem-vindo, Timerson. Muito obrigado. Para começar o nosso episódio de hoje, porque tem uma coisa diferente, né? Recebi uma proposta aqui nos bastidores de hoje eu ser o entrevistado aqui, de falar um pouco da M7 Consultoria. Né? Tinha convidado o Timerson aqui para falar um pouco aí do seu novo projeto, também aí na M7. Mas aceitei o convite, eu achei válido. E hoje é o Timerson que irá tocar aí, vai falar das questões que nós sempre falamos, de não se esquecer de se inscrever no canal, de acionar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo e também prestar atenção aí no link da descrição. Fora isso, agora eu não falo mais nada, só respondo. Timerson, fica à vontade. Muito bem. Cristiano, hoje essa troca de papéis é uma honra estar aqui no papel de entrevistador e eu quero saber de você. Me fala aí um pouco da sua história, me fala da sua linha do tempo, como tudo começou. Bom, Reminha, Timerson, bom, falando um pouco da minha formação, né? Eu tenho formação de liderança, gestão de pessoas, né? Já trabalhei em diversas áreas, questão de logística, questão de call center, né? Que é o nicho que nós temos aqui, onde surgiu, na verdade, a ideia da M7, sempre no papel da liderança, gestão de pessoas e também do treinamento. Na verdade, antes de eu iniciar nessa questão de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, eu atuei na área de treinamento, né, da empresa de call center, que eu falo aqui com muita honra, né? Até já falei da empresa em outros podcasts, né? Inclusive estou esperando um patrocínio, mas falo de coração, que foi a CSU Card System. Tudo que eu aprendi hoje, na verdade, muito do que eu aprendi hoje, eu devo, na verdade, a CSU, né? Que me ensinou a questão do treinamento, do desenvolvimento, da TDE, de trabalhar com pessoas, de treinar ali os grupos para as operações, né, de call center, nas diversas carteiras, né, que nós chamamos, de bancos, de teleatendimento. Então, foi aí que tudo começou, na verdade, de dar esse insight de fazer a consultoria. Tá? Seria nesse momento. E foi nesse momento também que eu tive justamente esse insight de abrir a consultoria, né, de fazer nascer aí a M7 Consultoria. Porque eu tinha os clientes, né, eu tinha ali o aval dos clientes, tinha a procura dos clientes que justamente queriam ali que eu prestasse uma consultoria sobre treinamento e desenvolvimento, ainda mais quando eu fui para a área de gestão, né? Eu fui supervisor de call center, fui coordenador de call center e sempre trabalhando, nunca deixando treinamento e desenvolvimento de lado. Foi nesse exato momento que quando os clientes começaram a me procurar, a me chamar, foi que deu esse insight que eu poderia fazer isso profissionalmente e ter ali mais liberdade para agir à frente de uma empresa. Muito bem. E quando você viu essa demanda crescente ou algumas pessoas te convidando para você prestar consultoria, quais foram os questionamentos que você fez internamente? Bom, o primeiro questionamento que qualquer empreendedor faz quando você quer abrir um negócio é realmente do retorno, né? Então eu passei, nós costumamos falar muito isso aqui no canal, eu passei ali, na verdade, a pensar muito, a planejar muito da questão de ter o planejamento, de esperar esse retorno de um investimento para poder ali fundar uma empresa. E fundar uma empresa realmente no Brasil, vamos dizer que nesses últimos anos, né, a M7 Consultoria já tem 7 anos. Mas no começo, há 7 anos atrás, ainda era difícil para abrir uma consultoria ou meter a cara, como nós costumamos dizer, né? Então eu conversei com a minha esposa e falei, olha, pretendo montar um negócio, o que eu ganho hoje na CSU era razoável, né? Eu poderia ganhar mais, como você disse, a demanda estava crescendo para que eu pudesse atender esses clientes, eu não poderia atender esses clientes uma vez vinculado à CSU. Tá? Então o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa, nós fizemos um planejamento, eu pedi demissão da CSU e o pouco que eu tinha, o pouco que nós tínhamos juntado, eu passei, como todo empreendedor, tem que ser meio louco. Na verdade, tem ali que tomar essa decisão, vamos tentar ou não vamos tentar, e não ter aquele medo, olha, mas se eu tentar e quebrar a cara. Então você nunca vai saber, o empreendedor ele tem que ter essa noção, né? O empreendedor realmente ele tem essa coragem de fazer isso, mas é claro com planejamento. E mesmo com planejamento, às vezes não dá certo, tá? Então eu fiz exatamente isso, ela concordou, né? Claro, muito temerosa, a mulher tem mais
o pé no chão, digamos assim, mais o pé atrás. Mas nós investimos, né, nisso, criamos lá o CNPJ, criamos todo o nicho, todo o marketing, todo o trabalho. O que eu posso dizer para você que assim que eu fiz isso, realmente a minha vida decaiu. Nosso patamar decaiu, a questão de casa, a gente não tinha casa para morar, a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. A gente foi, na verdade, foi de 6 a 1 ano para que o retorno viesse. Né? Nesse tempo, até morei na casa da minha sogra. A minha sogra nos ajudou muito também. Passamos por situações difíceis, porque assim, nós tínhamos muito conhecimento, muito marketing. Eu, na verdade, tinha um nome no mercado, né, da questão de consultoria. Nesse começo da consultoria, mais do treinamento e desenvolvimento, mas é aquilo, você pega pequenos contratos, e esses pequenos contratos você vai mantendo a base. Então, esse retorno de tudo que foi investido veio praticamente de 6 meses a 1 ano para ter esse retorno e aí a M7 começar a ser visível no mercado. Muito bem. E você falou aí que o retorno foi de 6 meses a 1 ano. Você falou também que teve bastante planejamento, teve o apoio da sua esposa. Sim. Né? E isso é uma coisa muito fundamental aí para principalmente quem se aventura ou para quem deseja ser um empresário. E o apoio é fundamental. Você, quando se sentiu desafiado, teve algum momento que você pensou, será que isso é para mim? Você chegou a pensar em desistir? Sim, sim. Muitas vezes, né? Até da questão do apoio, realmente, assim, de família eu não tive nenhum apoio, né? Na verdade, quando você é empreendedor, quando você começa a empreender, é justamente quando você não tem um emprego, digamos assim, de carteira assinado, eu sempre costumo dizer isso e sempre falo para não levar para o lado errado, né? Que você pode trabalhar CLT ou você pode ter o seu próprio negócio. Então, quando eu saí da empresa, eu não tinha ali um emprego fixo, eu fui nessa modalidade de abrir um negócio. Geralmente que as pessoas pensam, olha, se você não tem carteira assinada, você não está trabalhando. Então, de onde vem a sua renda? Então, a sua renda está vindo de algum lugar. Se você não mostra um trabalho e você está nesse negócio aí de consultoria, está nesse negócio aí de abrir sua empresa, de onde vem o dinheiro? Então, enfim, nesse período foi difícil, né? Até minha própria esposa duvidou, é normal, até eu mesmo duvidei. Eu falei, pô, será que vai dar certo? Porque assim, a gente pegou um contrato bom, a gente está com retorno, e isso já era um desafio de não... Desse contrato, que foi o nosso primeiro cliente que está conosco até hoje, né, 7 anos, ele está conosco até hoje, essa empresa, e de falar, poxa, mas depois dessa, e agora? Eu tenho que entregar um bom trabalho, eu tenho que entregar um bom serviço. E era eu no começo, né? Só eu no começo. Depois eu fui contratando palestrantes freelancers para poder formar a M7 Consultoria e tem alguns até hoje. Alguns saíram, outros estão em outros desafios, né? Mas eu acho que o maior desafio nesse período foi a questão psicológica que eu acho que todo empreendedor passa. Porque você ter essa desconfiança da família, dos conhecidos, dos amigos. E a primeira coisa, quando você começa, na verdade, a ter esse retorno e prosperar, é de falar, poxa, você não está trabalhando, então esse dinheiro é ilícito. Então você é estelionatário. Alguma coisa está errada. De onde vem isso? Isso acaba, chateia no começo, mas depois você vê que realmente é uma realidade no Brasil cultural. Que as pessoas não sabem que você pode ser um empreendedor, que se você tiver um talento, se você puder, na verdade, vamos dizer, esmerilhar esse talento, melhorar esse talento, você consegue ter um retorno. Então, o desafio foi eu criar uma base de qualidade na M7 com esse primeiro cliente e conseguir novos clientes, atrair novos clientes. E aí a coisa começou a desenrolar, as coisas começaram a melhorar. Aí a gente já começou a ter a nossa central. A gente começou a atender os clientes, a gente começou a contratar mais palestrantes, então a M7 começou a crescer neste momento, né? Então esse desafio foi, na verdade, não decair da qualidade. Então quando você tem um padrão de qualidade que você oferece para o cliente, você não pode decair. Então é um jogo que você tem que estar sempre ganhando. É assim, ou se manter naquele patamar, ou você sobe ou você fica no mesmo patamar, você não pode descer. Então realmente é muito cobrado isso. Eu acho que foi o maior desafio que nós tivemos. Muito bem. E nesse tempo, 7 anos, você tem um cliente aí desde o início. E o que você colocaria como os pilares para sustentar essa história que você está construindo? O que eu posso dizer, até agradeço a todos os colaboradores da M7, né? A todos os colaboradores, a todos os palestrantes, a todos aqueles que tornaram isso possível, né? Eu não faria nada sozinho, eu apenas dei a direção e hoje eu tenho orgulho de ter pessoas que têm o mesmo pensamento, de pessoas boas, né? Então, até no podcast passado, nós tivemos aqui o Alberto, né, que também hoje faz parte da M7, nós falamos também de humildade.
Então, de humildade de falar, olha, eu vou pegar todos os contratos, vou fazer tudo sozinho porque eu sou bom, eu sou o senhor palestrante, né? Eu quero ganhar aí por uma palestra 300 mil, 500, 1 milhão, porque eu sou o palestrante top. Não. Eu tenho que ser humilde e saber que tem palestrantes que são melhores do que eu. E eu trouxe para a M7. Então eu tive essa jogada, esse nicho de trazer para a M7 para trabalhar com a M7, dar ali um ambiente bom para esse palestrante, para esse consultor, principalmente, para que ele possa se desenvolver, achar realmente ali uma casa. Nós consideramos a M7 uma família, uma casa onde ele possa se desenvolver e se sinta bem. Então foi esse nicho. Então hoje nós temos bastante palestrantes satisfeitos, que realmente tem ali um diferencial que oferece para o cliente, exatamente esse diferencial, de sempre ser sincero com o cliente e não ser engessado. Né? É uma coisa que durante 7 anos nos trouxeram alguns dissabores, mas a maioria dos clientes que nós temos hoje estão conosco. Né? Os clientes fixos mesmo estão conosco justamente pela ética que a M7 ela propaga. Né? Eu gosto que os clientes falem mais de nós do que nós falarmos. Mas eu posso dizer isso, até inclusive tivemos alguns depoimentos de alguns clientes nossos, mas eu posso dizer aqui em nome da M7 que nós sempre primamos pela ética. E sempre nós não floreamos nada. Então, quando a gente oferece um trabalho, quando a gente vai conversar com o cliente, com o coordenador, com o gerente ou com o próprio dono da empresa, nós somos bem sinceros. Então, nós não formulamos a pílula, nós, na verdade, não douramos a pílula, nós não nos engessamos, né? Falamos bonitinho, olha, a sua empresa, ela vai... Não, nós falamos a verdade. Então, se nós somos contratados para fazer uma consultoria de empresa, por exemplo, principalmente no nicho de call center, que não está performando, nós somos sinceros de falar qual o profissional que está causando aquilo, quais são os profissionais que estão causando, o que o profissional precisa para se melhorar. Então, o que acontece hoje na consultoria no Brasil? O que é importante é o dinheiro, não o cliente. Para nós, o importante é o cliente. Então, nós costumamos criar boas relações com o cliente. Os valores que são passados à M7, é claro, mantém toda a estrutura, mas o relacionamento com o cliente é mais importante, para que ele sempre volte a nos procurar, sempre tenha aquela confiança em nós. Então, nós falamos diretamente ali do problema, doa quem doer. Então, às vezes é um gerente, às vezes é um coordenador que precisa de um treinamento, é uma equipe que precisa de treinamento, nós vamos falar abertamente. Aí nós passamos lá o orçamento e trabalhamos naquilo, entregamos aquilo. Então, todos os contratos que nós trabalhamos e aceitamos, nós cumprimos. Tá? E graças aí ao Eterno, nós estamos sempre mantendo nisso. E o que torna o sucesso da M7 hoje é que todos os colaboradores têm o mesmo pensamento. Que ótimo. Transparência, humildade, objetividade e foco em pessoas e em resultado. Isso tudo que você falou faz muita diferença aí no mundo dos negócios. E, sim, como você disse, a questão da transparência. Às vezes, a empresa contrata um consultor esperando ouvir algumas coisas e, às vezes, ela não gosta do que ouve. Exatamente. E isso, às vezes, interfere até mesmo na contratação do consultor. Sim. E, às vezes, eu vejo algumas empresas depois se arrependendo porque contratou um consultor que falou bonito, fez um contrato maravilhoso, só que na hora da execução não trouxe o resultado que a empresa queria e depois ela teve que fazer uma nova contratação. Exatamente. Muito bem. E o que você gostaria de colocar aí como considerações para as pessoas a respeito sobre a consultoria, sobre a M7? O que você pode falar para a gente? Bom, a M7, como eu disse para você, trabalha com a ética, né? Trabalha com a qualidade, nós temos nossa missão, nossa visão, nossos valores. O que eu posso dizer para os clientes? Primeiro, agradecer a todos os clientes que nós temos, né? Alguns, como esse cliente que nós temos há 7 anos, né? Por questão de confidencialidade, a gente não fica divulgando, não é porque a gente não divulga, não é porque a gente não gosta, não tem, é questão de ética mesmo. E que ao contratar uma consultoria, seja a M7, qualquer outro tipo de consultoria, veja a história dessa consultoria, né? Veja o profissional que está por trás dela, os profissionais que estão por trás dela. Tudo tem uma história, tudo tem um início, tudo um começo. E também o que nós costumamos dizer que é o portfólio, né? Basicamente falando, genericamente falando, é o portfólio. Sabendo onde vem a empresa, quais são os consultores que trabalham nela, no caso de uma empresa de consultoria, os palestrantes, ver também a carteira de clientes, ver os cases, né, de sucesso que foram feitos. Se existe um case também que não seja de sucesso, tem que ser falado. E assim, o dono da empresa, o empresário, ou aquele que tem sua empresa e quer melhorar, quer ter uma consultoria, ele está pagando, ele tem que colocar o melhor. E como nós dissemos aqui, não aquele que vai enfeitar o problema,
mas aquele que vai resolver o problema. Mas em contrapartida também o cliente, ele tem que ter a mente aberta. Já que ele quer a mudança, ele tem que aceitar a mudança. Então, quando o consultor ele vai e realmente ele fala dos problemas que têm que ser ali resolvidos e já tem ali a solução e o plano de ação para isso, ele tem que aceitar, ele não pode ter ressalvas. Por quê? Se a consultoria não cumprir com o que ela falou, a culpa é da consultoria. Agora, se a consultoria já fez o planejamento, já fez o plano de ação, já passou para a empresa o que tem que ser mudado, a empresa, eu acho que isso aqui não deve ser mudado, então ela já está interferindo no trabalho e a culpa já não é da consultoria, tá? E a própria palavra consultoria, né? Não vou dizer aqui de onde surgiu, você pode achar nas nossas redes sociais, mas é uma consulta. É uma consulta. Como você chama consultor, é uma consulta. Você está se consultando com uma pessoa que ela tem uma experiência a mais que você. Então, se eu tenho... Isso não só empresarial, isso pessoal também, né? Nós trabalhamos muito também com a questão do coach life, enfim. Da mentoria, tá? Isso é importante também. Então, eu vou contratar pessoas que saibam mais do que eu. Então, um determinado problema que eu não consigo resolver, eu vou contratar uma pessoa, vou contratar um profissional, um consultor, para que tenha mais experiência nisso que eu estou tentando resolver e me direcione, me oriente aonde eu devo seguir. Aí tem que ser um profissional que realmente tenha o know-how e tenha experiência nesse segmento. Então, se eu estou com um problema na minha empresa, com a minha equipe que não performa, vamos colocar aqui no call center, que não performa, não entrega ali as metas, eu vou ver uma agência de consultoria que tenha know-how para isso, né? Não que tenha um know-how que é totalmente diferente do que eu procuro. Então, são coisas básicas, né? E não só falando da MCA de consultoria, mas de qualquer tipo de consultoria. Então, o consultor ele tem que ser respeitado, né? Assim como o cliente tem que ser respeitado também. E se você o contratou, você tem que confiar ali no que nós falamos de know-how, né? No conhecimento dele, na mentoria dele. Muito bem. Você falou sobre a consulta. Eu lembrei da questão do médico. Às vezes as pessoas vão no médico para uma consulta, o médico passa um remédio, mas Exato. ela não compra. Exatamente. Ou ela compra, é para tomar por 7 dias, toma por 3, tá tudo bem, para com a receita e depois reclama. Então, para quem busca uma consultoria, busque quem já tem know-how, busque quem já tem tempo. 7 anos não é pouco tempo, porque, como você falou, cases de sucesso e também tem os cases de aprendizado, né? Sim. Tem... E tudo é uma questão de fatores. Não é como você falou, não é a questão do consultor, é a questão do como a empresa coloca em prática tudo que é passado para ela. Sim. E isso cabe à empresa decidir se vai optar ou não em fazer o que o consultor orientou. Muito bem. E qual mensagem final você deixa aí para os nossos podcasters? É meio estranho, né? Ser entrevistado aqui no podcast, mas assim, eu sempre, os convidados que vêm aqui no nosso podcast, nós já vamos aí para mais de um ano que nós estamos nesse projeto, né? E o objetivo é realmente trazer a experiência, né, dos profissionais. Às vezes não são nem no consultores, são profissionais de diversas áreas e são pessoas que aqui nós damos voz, né? Então não é aquele que está vendendo mais, está performando mais, o bonitinho do Instagram ou do TikTok, enfim, não, é uma pessoa realmente real ali, que batalha, que realmente faz um diferencial e às vezes as pessoas não conhecem. Tá? Então nós trazemos aqui justamente para isso. Então é um empreendedor, é aquela pessoa que realmente tem um sonho, objetivo de conseguir alguma coisa, então o nicho do nosso podcast é esse, né? Claro que tem muitas pessoas que são empreendedoras, tem pessoas que já são bem resolvidas, até no CLT mesmo, estão contentes ali com o que tem e nós nunca fomos contra isso, né? Mas tem aquelas pessoas que realmente assistem o nosso podcast justamente para ter essa direção. Olha, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ser o meu próprio patrão, eu quero ser meu próprio chefe, né? Eu não sei, por 7 anos aí que eu tenho o meu chefe, né? Meu chefe é chato pra caramba, ele é muito exigente, né? Tanto que ele já não tem mais cabelo e a barba tá branca. Mas o chefe é muito exigente. Às vezes você ser o seu chefe não quer dizer que você vai se livrar de muitas coisas. Ao contrário, você vai se cobrar mais, né? Então, para todo empreendedor, o que eu sempre gosto de dizer nos nossos podcasts, nos nossos episódios, é a questão de que, como empreendedor, se você vai abrir um negócio, coloca os pés no chão. Né? Que nem nós tivemos muitos casos, né? Muitos cases de falar, olha, eu quero abrir uma barbearia. Eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir um comércio, um negócio, um restaurante, uma farmácia, enfim. Só que eu não gosto de pessoas. Eu não consigo lidar com pessoas. Então, esse não é o caminho para você. O caminho não é para você trabalhar com pessoas. Talvez você consiga gerenciar, você consiga trabalhar de fora e você vai contratar profissionais para trabalhar com pessoas e para você na sua empresa.
E hoje, geralmente, acontece o contrário. A pessoa não ouve isso. Não gosto de trabalhar com pessoas, mas eu sempre quis ter uma barbearia, sempre quis ter um mercado, eu sempre quis ter um podcast. Eu sei, mas eu detesto pessoas, detesto falar. Eu não tenho oratória. Então, hoje as pessoas, elas precisam ter o pé no chão. Então, se eu quero um determinado caso, por exemplo, eu quero um determinado case, eu quero um determinado objetivo, eu tenho que me preparar para ele. Então, se eu não gosto de pessoas, mas eu quero aquele determinado nicho, eu vou contratar profissionais que façam isso para mim e eu fico gerenciando. Então, a dica que eu dou para vocês, a mensagem, sempre procure um profissional. Sempre tem um profissional capacitado que vai te ajudar em diversas áreas da sua vida. Pode ser qualquer área, pessoal, como eu disse, ou profissional. Aí entra a consultoria, aí entra a mentoria. Então, sempre, aí nós falamos também da questão da humildade. Sempre ter a humildade de falar, poxa, eu não sei tudo. Então, eu vou procurar aquela pessoa que realmente saiba mais do que eu e consiga me orientar. Aí vai na questão do conselho, né? Eu não vou receber conselho de pessoas que não construíram nada. Então, alguém vai dar conselho na vida profissional, eu falo, poxa, mas o que você construiu profissionalmente ou o que você construiu pessoalmente? Então, não vou ouvir seu conselho. Né? Você fala que conselho bom, se o conselho fosse bom, se vendia. Então, ouça conselhos de pessoas que realmente construíram e pegue um pouco dessa experiência. Então, acho que esse é o recado que eu daria aí a todos os nossos inscritos no canal. Muito bom. Cristiano, quero te agradecer por hoje ser o entrevistado. E foi uma honra eu ser o seu entrevistador. E gostaria que você agora passasse a mensagem final, né? Como você já passou a dica. E eu te devolvo o que é seu. O que é nosso. Eu agradeço, tá? Bacana, acho que foi bacana. Eu acho que serve também para nós relembrarmos na M7 todo o nosso papel nesses 7 anos. Tem pessoas que estão com a gente desde o começo. Colaboradores fantásticos, palestrantes fantásticos, apesar dos altos e baixos, estão conosco. E você que vem agregar agora também na M7, assim como o Alberto, eu acho isso bacana. Obrigado por essa ideia, por contar um pouco da história, né? E obrigado por você adiar um pouco o projeto para vir no nosso próximo episódio para falar dele. E eu acho que a mensagem final já foi dada. Só tenho a agradecer a você, a todos da M7. Acho que não caberiam todos aqui, mas vamos tirar a foto da nossa festa de fim de ano. E só posso dizer que o Eterno abençoe a vida de todos. Obrigado, Timerson, por mais essa oportunidade que você me deu e deu a todos da M7. Obrigado, meu querido. Foi uma honra. Até a próxima, então. Fica aqui já o convite para você participar do nosso próximo episódio. E a vocês que nos assistiram, que ficaram conosco até agora. Talvez tenham tomado uma surpresa, mas foi bacana demais aí no começo, aqui com o Timerson. Mas o Timerson já está convidado aí para me ajudar também a apresentar os nossos próximos convidados. Né? Já fica o convite, já tinha convidado também. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Não se esqueçam dos recados iniciais. Não se esqueçam também do link da descrição. E aguardo vocês no próximo episódio da M7 Consultoria.